Boa noite, gente linda. Véspera de feriado, chovendo muito, fazendo um frio. Mas vamos lá. Nós escolhemos hoje uma passagem que está no Evangelho de Mateus. Ela está contida no capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21. E o título é A Cura do Homem que Tinha uma das Mãos Mirrada. O que é uma mão mirrada? Todo mundo sabe, né? É quando a pessoa vai encarquilhando a mão e ela vai ficando paralisada cada vez mais. Eu não sei o nome dessa doença, mas mirrada é porque ela vai secando, né? Ela vai encarquilhando os dedos e essa mão ela fica sem movimento. Aliás, esse pastor que chama Edir Macedo tem uma mão mirrada. Então, Mateus, ele inicia dizendo: E partindo Jesus dali, chegou à sinagoga deles. É porque antes ele tinha passado por muitas searas. Está nos versículos anteriores do final do capítulo 11 e início do capítulo 12, que nós vamos estudar hoje, um trecho do capítulo 12. Então, Mateus diz que Jesus tinha passado por muitas searas, pregando e fazendo curas, tá? E parte dali e vai para a sinagoga deles. O que é a sinagoga deles? É porque era considerado dos escribas e fariseus. A sinagoga é um templo, né, judaico que pertencia e pertence a esses doutores da lei, que ficavam ali estudando as velhas escrituras que tem o nome de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não estudam os profetas e outros livros, não. Eles se aprofundavam nesses 5 primeiros livros. Então, Jesus chega à sinagoga deles. E eu vou fazer um comentário aqui, mas é coisa minha, tá? Não está escrito aqui não. Parece que Jesus fazia até uma certa pirraça, sabe? Porque ele ia na sinagoga deles só no sábado. Será que não tinha em outros dias? Mas é também porque o sábado era comemorado, aquele negócio do sabá. Tomavam o vinho, comiam o pão, cantavam muito. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, gente. Só um minutinho. Aí. Então, Jesus parece até que gostava de espicaçar, né, de pirraçar, porque ele sabia que ali a sinagoga ia ficar muito mais cheia, porque o sábado não podia trabalhar, as pessoas todas iam para a sinagoga, porque aproveitar aquele recesso do sábado que era da lei, não poder fazer nada no sábado, e não podia fazer nada mesmo. Então, ele vai para a sinagoga deles. E estava ali, olha isso, um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? Olha só, eles já tinham visto que tinha um homem que tinha um defeito na mão. E eles sabiam que Jesus, estando ali naquele ambiente e vendo aquele homem com aquela dificuldade com a mão, que Jesus iria curá-lo. Aí eles antecedem e já vão lá logo fazer pergunta para Jesus. É lícito? É certo curar no sábado? Você pode curar no sábado? Nos sábados, eles colocam no plural. E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Você tem ovelhas, um rebanho. Aí
Você fica sabendo que uma ovelha sua caiu lá num buraco, numa cova, num valado, num brejo. Você não vai lá levantar, vai deixar ela morrer lá, afogada lá naquele poço, naquele buraco, naquela cova? Você não vai só porque é sábado? Aí Jesus faz outra pergunta. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? O homem não vale mais do que a ovelha? Se você pode ir lá e tirar essa ovelha da cova, por que você não pode curar um homem, um irmão seu no sábado? É por consequência lícito fazer bem nos sábados? Ele volta a pergunta para a reflexão daqueles fariseus e escribas. É lícito curar no sábado? É lícito ir lá salvar a sua ovelha? Lá no... Eu não sei se é no Evangelho de Lucas ou de Marcos, que ele fala um bezerro, uma vaca, um boi. Se cair ele já não fala igual aqui, ele fala cova, ele fala valado. Se o seu boi cair no valado, você não vai tirar no sábado? Então, é por consequência lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: estende a tua mão. Coloca a sua mão estendida. Lá no Evangelho de Lucas, ele fala que ele manda esse homem para o meio. Chega ao meio, o meio daquela multidão. Com certeza, teve que abrir uma roda, né? Para esse homem chegar e estender a mão. Aquela multidão toda ali apinhada. E ele a estendeu, e ela ficou sã como a outra. Então, Jesus, sem nenhum alarde, sem nenhum ritual, ele cura a mão mirrada daquele homem na mesma hora e ela fica igualzinha à outra mão. Olha a alegria que esse homem deve ter ficado. Porque dizem... Desculpa, gente. Que no encarquilhando, essa mão vai ficando mirrada, dói, as juntas dói muito. Quem tem dor, né, nos tendões, que a gente chama de tendinite, sabe disso, como dói. Eu tenho nesse dedo aqui por causa de usar muito tesoura para cortar retalho e papel. Muita dor aqui, ó, faz até um barulhinho. Então, esse homem devia ter dores nessa mão. E ele fica curado naquela mesma hora. Jesus não obedece a escriba e fariseu, não. Ele enfrenta. Ele nos ensina que a gente não deve abaixar a cabeça quando a gente achar que está fazendo alguma coisa boa, que a gente está trabalhando no bem, entrar dentro da gente, eu gosto muito dessa expressão, entrar dentro da gente uma síndrome de vira-latice e ficar escutando essas pessoas que têm esses rituais, que têm esses dogmas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Quando eu aplicava passo lá no centro, eu sofria. Quantas vezes a pessoa chorava muito, eu tinha vontade de abraçar, de deitar no meu ombro aquela pessoa, no meu ombro de mãe, no ombro de vó, para consolar. Tirar aquela pessoa dali e levá-la numa sala mais reservada, para ela desabafar, para ela contar o que ela está sentindo, ou para deixar o espírito falar. Mas, não pode. Tem que aplicar aquele passe mecânico, fazer aquele perfeito balé, todo mundo colocando a mão do mesmo jeito, porque foi assim que aprenderam em cursos, mais cursos, só falta doutorado, de tanto curso que faz. O amor faz com que a gente aperte a mão da pessoa, toca no ombro da pessoa, faz um afago, né, na cabecinha dela, deita ela no seu ombro, cochicha alguma coisa bonita no ouvido dela, acirra a fé dentro dela, mas não pode. Isso tudo foge do padrão. E os fariseus, tendo saído,
Jesus acaba de curar o homem, os fariseus vão lá para fora. Para quê? Cochichar, murmurar, fofocar, meter a língua nele, é o que eles faziam. Formaram um conselho contra ele para o matarem. Eles já estavam vindo, desde que Jesus começou o seu messianato, eles já estavam vindo falando que iam arranjar um jeito de matar Jesus. O negócio dele era matar Jesus. Então eles formam um conselho lá fora, sai dali, para ninguém saber o que eles estavam macamonando contra Jesus. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Ele foi embora da sinagoga. E acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Não posso curar dentro da sinagoga, não? Não, curo na rua, no jardim, nas montanhas, na beira do rio, na beira do lago, na praia. Eu vou à casa das pessoas e curo. Se eles vão implicar comigo por causa de curar no sábado lá dentro da sinagoga, não vem para a rua. Na verdade, Jesus até nos ensina que a gente, para ajudar os outros, a gente não precisa de templo. Nenhum. Nem judeu, nem budista, nem cristão, umbanda. Não precisa, nem espírita, não precisa de templo. A gente, quando quer fazer o bem, a gente não precisa depender de 4 paredes. Vai para a rua. Vai para as praças. Quantas vezes eu tive uma vontade de fazer uns cartazes. Nós temos aqui várias, tipo parques de reservas, até muito bonito. Até parabenizo a nossa prefeitura por isso. São vários recantos em que a gente tem muitas árvores, tem sempre um lago, né? Eu tive vontade de sentar no meio de uma grama daquela. Eu gosto muito de bambu. Sentar embaixo daquela plantação de bambu, que eu até hoje não aprendi se é bambual ou bambuzal. Depois vocês me ensinam, tá, gente? Quando o vento bate, que aquele bambu fica ali dançando um verdadeiro balé. Para mim é a coisa mais linda. Já pensou? Reunir ali uma meia dúzia de pessoas e falar de Jesus? Eu vou fazer isso ainda. Deixa melhorar essa chuvarada que está por aqui, esse frio, que eu vou passar aí lá para a natureza para a gente fazer umas gravações na beira do lago. Aqui nós temos um museu muito bonito que se chama Mariano Procópio. E tem muita coisa aí do Segundo Império, né? Primeiro e Segundo Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E lá tem uma reserva muito bonita com um lago, com patos, tem uma ilha no meio, muito bonito o lugar. Então, Jesus sai dali e aquela multidão vai atrás dele. Quem que vai querer ficar ouvindo aquela chatice daqueles escribas e fariseus, sendo que está sentindo mal e Jesus pode curar? Vai atrás de Jesus. E ele curou a todos. Aqui está dizendo todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrisse. Não fala para ninguém, não. Eu estou te curando, vai embora para sua casa, para sua gente, para sua família, e não sai espalhando que eu estou curando, não. Tá? Então, até essa passagem, eu não entendia muito bem porque Jesus sempre ficava bravo. É porque isso já estava destinado para ele lá no Velho Testamento, principalmente em Isaías. Olha só o que vem a seguir. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz. Vamos ver o que o profeta Isaías diz de Jesus? Do Messias. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então, o que é gentio? É todo aquele que não é judeu. Todo. E Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando a multidão estava
ao lado dele, ao redor dele, o seguindo ou acompanhando, ele não mandava os discípulos separa judeu para um lado, gentio para o outro, separa os bons para um lado e os maus para o outro, os ricos para lá, os pobres. Não. Ele pregava para todo mundo. A mesma palavra, a mesma coisa que ele falava para uns, ele falava para outros. Ele não selecionava as pessoas. Então, na profecia de Isaías, do profeta Isaías, continua: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ou seja, Jesus não vai entrar em guerra, ele não vai contender, arrumar briga, arrumar confusão, ele não vai sair gritando pelas ruas. A gente vê muito isso hoje, parece que Deus é surdo, né? Tem que gritar muito. Tem que falar línguas estranhas para ninguém entender, não sei para que é isso também, porque isso, para mim, isso não leva a nada, né? A pessoa nem entende o que é que está falando daquele xarabalaracunta, xarabararaia, umas coisas estranhas mesmo. Ele não vai sair gritando pelas ruas, não vai contender e nem vai ficar clamando, gritando pelas ruas. Não esmagará a cana quebrada, pisar na cana. Aqui essa representação, esmagará, é julgar, é bater, é condenar, é discriminar. Ele não pisará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. A brasa. Se alguma pessoa, né, está em fogo, ardendo em fogo, ou brava, ou gritando, ou meio maluca da cabeça, ele de forma alguma apagará. Ou se essa pessoa estiver inflamada com algum ensinamento. Não é dever dele. Ele não precisará fazer isso. Ele vai respeitar o direito daquele outro. Até que faça triunfar o juízo. O que é esse juízo que é aqui citado 2 vezes? Aí no versículo 18 fala que anunciará aos gentios o juízo. É o sinal dos tempos. E que muita gente pensa que o planeta vai acabar com esse juízo final. Não é isso. É final dos tempos. Jesus nunca falou final do planeta, final da Terra. Não. Ele fala sinal e depois ele fala final dos tempos. É um ciclo, é uma era que nós já estamos passando por ela, tá dando para ver aí, né, gente, ao nosso redor. E no último versículo, que é o 21, e no seu nome os gentios esperarão. Todo aquele que não é judeu vai esperar em Jesus. E a gente já está vendo isso acontecer de montão em países em que é proibido o chamado cristianismo. É proibido falar de Jesus. E as pessoas estão insistindo, mesmo se forem presas, sacrificadas, apedrejadas, ou até mesmo ler o Novo Testamento escondido. A gente já está vendo muitas essas notícias. Então, quando Mateus encerra, e no seu nome os gentios esperarão. É a esperança. Esperar em Jesus. Na hora do juízo final, na hora desse final de tempos, dessa transformação, desse final de era, é a hora que a gente espera em Jesus. Eu espero, e eu tenho certeza que ele vai voltar como ele prometeu. Não na forma carnal como ele veio da outra vez, reencarnar, adquirir um corpo de forma alguma. Ele corre o risco de ser
crucificado de novo. Hoje não é crucificado, né? Hoje é bala, mete bala nele. É isso mesmo. Então ele vem na sua forma cósmica, na sua forma espiritual. E a gente vai estudar esse trecho muito bonito, está no Evangelho de Marcos e está também no Evangelho de Mateus. Na hora desse juízo final, é a hora que ele vai chegar, majestoso, na sua nave maravilhosa. E lá a gente aprende que ele será visto do Ocidente ao Oriente. Todos vão sentir a presença dele. Como? Como que se dará esse momento desse juízo, dessa chegada do nosso Senhor que ele prometeu? Como? Vibração. Eu li um livro muito, muito, muito bonito, muito fantástico, que se chama Yeshua, do Juliano Posati. E ele fala que como que as pessoas vão reconhecer que é Jesus. Pela vibração energética que vai tocar todos os corações. Até aqueles que estão lá nos cantões, lá na sua roça, esquecidos da sociedade de modo geral. Todos vão sentir a presença, todos nós. Tem uma passagem bonita que fala, até aqueles que o traspassaram, aqueles que fincaram espada para matar Jesus lá na cruz. Aqueles que os traspassaram numa nova vida, numa nova reencarnação. Quem não acredita em reencarnação precisa dar uma olhada no Novo Testamento. Está cheio de ensinamentos até essa pequena passagem que a gente ainda vai estudar. Eu prometo, não vamos demorar não. Tá por esses dias aí para a gente estudar sobre essa questão do Apocalipse, da revelação, desse sinal. O sinal a gente já está vendo, né? Está cheio de sinal por aí. E a gente vai ver muito sobre o final de uma era, né? Em que os nossos irmãos indianos chamam de Kali Yuga. É o final dessa era que o mal impera. E vamos entrar numa era em que o bem é que vai imperar. Provas e expiações, passaremos a regeneração. E é necessário esse choque da chegada de Jesus, nesse aspecto cósmico dele, essa evolução maravilhosa, que ele vai, é lógico, plasmar um corpo para ser visto, porque eu, como já disse para vocês, eu tenho comigo que Jesus não se apresenta num corpo como esse, não. Ele é luz. Para mim, Jesus é uma bola de luz, é uma incandescência. Mas para ele plasmar um corpo é a coisa mais fácil que existe. Aguardemos. Fica aí, então o recado de hoje. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas, né? Então vamos à nossa frase. Mas se vós soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenarias os inocentes. E hoje, para falar de condenação, de misericórdia, eu estou aqui no dia 14 de novembro de 2024. Como eu não gravo ao vivo, eu tenho necessidade de vez em quando falar das datas que eu estou gravando. E no dia de ontem, o nosso país conheceu aí uma das grandes misérias, que foi aquele atentado lá em Brasília, com aquele homem que morreu com a explosão daquela bomba. Vou dizer para vocês, eu tive tanta misericórdia com aquele homem, de pensar que falta de misericórdia quando as pessoas se acham no direito de formatar as ideias de outro. Aí
é que a gente vê esses absurdos, né? Aquele pastor lá, aquela vez, Jim Jones, que levou centenas de pessoas ao suicídio, ele convenceu as pessoas. E hoje em dia está muito comum na internet jovens que vão instigando outro jovem lá na internet para convencer o outro a se suicidar, se cortar com estilete, com faca. A gente vê muito isso. Então, é aquela coisa de formatar a mente do outro. E esse homem dessa explosão, ele já vinha há muito tempo planejando fazer isso e ele calcificou essa ideia dentro dele de que ele precisava salvar o país explodindo. Ele fez explodir 2 bombas, inclusive uma delas no próprio corpo, e ele morreu. Né? Ele desencarnou na hora com uma série de bombas que ele deitou em cima dessas bombas e elas explodiram. Um verdadeiro kamikaze, né? Mas eu tive muita misericórdia de pensar como que as pessoas vão seguindo outras, ou um indivíduo, e vão fazendo essas verdadeiras loucuras em nome daquele indivíduo que passou aquele ensinamento. Então, Jesus vem colocar: não quero sacrifício. Se você soubesses o que é misericórdia, não condenarias os inocentes. Para mim, esse homem, apesar de todo o mal que ele fez, em desejar matar pessoas, né? Agentes do governo, que foi lá dentro do pátio dos palácios, lá em Brasília, apesar da intenção dele, mas é um pobre coitado manipulado, como a gente vê isso muito acontecer na política, no futebol, no atletismo de modo geral, as competições, e a gente vê muito nas religiões. Vai fazendo aquela lavagem cerebral na criatura, e a criatura ela vai se convencendo de que ela tem que fazer aquilo a todo custo, né? E a gente sabe que não foi a primeira vez de explodir bomba, de botar fogo, matar, né? Como está acontecendo, infelizmente, em São Paulo. Seguir à risca a questão do bandido bom é bandido morto, né? Pega a arma e vai lá e mata, extermina, acaba com ele. Como se conseguisse acabar com o espírito, né? E essas pessoas mal sabem do obsessor ferrenho que elas vão ter depois acompanhando elas. Porque quem morre é o corpo, o espírito não morre. Aí vai ser muito mais fácil para ele fazer essas coisas erradas. Condenar o inocente é um perigo, que aquela pessoa se transforma. Porque o agente, o mandatário, os mandatários dessas situações, eles mesmos ficam de fora. Eles formatam a cabeça, com exceção lá do Jim Jones, que ele também suicidou, né? Eles formatam a cabeça daquela criatura, mas eles ficam de fora, né? Formata a cabeça da criatura para dar bastante dinheiro para eles vão adquirir a riqueza e ficam de fora da situação de miserabilidade, de pobreza daqueles fiéis que dão dinheiro para eles enriquecerem. Então, gente, inocente não é só aquilo que a gente vem falando, debatendo já há meses e meses, que é a criancinha inocente. Essas criaturas são crianças inocentes. Aí vocês vão falar: mas você está defendendo um terrorista? Você está defendendo um bandido? Gente, vocês não sabem o que é uma cabeça formatada, o que é uma mente dominada. E aí ela vai caindo naquelas falácias e ela vai facilitando também o outro plano, que é o plano espiritual, de se aproximar dela e incentivar. Vai lá,
joga bomba mesmo. Esse senhor, ele conversava com ele mesmo e gravava no WhatsApp um diálogo. Presta atenção e olha lá para vocês verem. Apesar de que quando vocês verem essa gravação aí já passou tanto tempo que ninguém vai se interessar. Mas ele mantinha um diálogo que ele diz que é o pai dele e que se chama Miguel. Ele deixa isso claro. É quando ele começa a perguntar: eu faço isso, eu faço aquilo, e essa criatura responde para ele dentro da cabeça dele. Então, a pessoa, ela vai ficando tão obcecada para praticar aquela raiva, aquele ódio, eu vou estourar uma bomba, eu vou explodir uma bomba, até que ela arruma companheiros. Assim como a gente também pode arrumar companheiros do nosso lado praticando o bem. E praticando o mal tem muito. É uma nuvem de testemunhas, como nos diz o apóstolo Paulo. Então, que Jesus nos abençoe e a gente possa estar aí prestando bastante atenção. Que Jesus cura, que Jesus alivia as dores, sem importar se é o sábado, se é o dia adequado, se é o local adequado, ele vai lá e cura. Vamos ao nosso presente? Eu sou muito vaidosa com as minhas peças, tá, gente? É muito simplesinho, mas eu achei que ficou tão bonitinho, gente. Isso é um vidro de palmito. Eu trabalhei deixando no vidro, tá vendo? Eu não pintei o vidro. Eu deixei no vidro mesmo. E dá um brilho muito bonito o vidro. Eu gosto de vidro. Gosto muito de cristais e de vidro. Gosto demais. E recortei aqui aquele pano que chama chitão, uma flor, tá vendo? Em laranja. E fiz ele de estampa, né? Essa tampinha decorada é a própria tampa dele. Pode-se guardar aí algum tempero ou uma bijuteria, alguma coisa que você pode usar para isso. Está aí à disposição, quem quiser. Anotou meu celular? 98837-0388. Me liga e vem buscar a sua peça. Escolhe a que você quiser, tá bom? É meu presente para você. E eu tenho um monte. Qualquer dia eu vou filmar as peças, apesar de meio bagunçado aqui meu ateliê, eu vou filmar as peças que já estão separadas para vocês pegarem e também as outras que eu venho confeccionando. Um beijo no coração de vocês.